Cumprimentar o vereador Rafael, que nesta noite exerce o trabalho na presidência e conduz os trabalhos desta Casa Legislativa, demais colegas vereadores, funcionários desta Casa de Leis, a comunidade que se faz presente aqui, em especial nosso amigo Toco, Iracema, e também aqueles que nos acompanham a partir de suas casas. Se me permite, vereador Moacir, como quando outros vereadores fazem uso aqui, eu não uso o tempo para não atrapalhar a linha de raciocínio e não tomar o tempo. Eu uso o meu tempo aqui. Se me permite contribuir um pouco na sua fala anterior aqui, quando o senhor dizia sobre o Toco, isso me preocupa. Eu acho que o senhor combinou algo com o Toco para estar aqui, para o senhor falar do Toco, que talvez dá uma leve vantagem para o Toco futuramente. Estou de olho. Moacir, o senhor dizia, o senhor trouxe à tona uma problemática dos Toco e também disse... Eu acho que foi muito feliz, como o senhor disse, que na sua gestão, enquanto era prefeito, o senhor tinha outras demandas para aquela época, né? E acredito que o atual executivo também está com demandas sem fim. Nós nunca vimos tantas obras no município de Marechal Canaã em andamento como está neste momento. Como bem o Neco trouxe agora há pouco a informação de quantas, e assim são outros vereadores e outros deputados trazendo, e a gente é conhecedor de que o planejamento não vem se fazer os projetos. O senhor estava aqui, o senhor tem acesso às informações sobre o caixa do município, a saúde financeira, então tem muito para vir, e acredito sim, mas é importante, concordo com o senhor que é importante que precisa ser olhado para isso. Mas, aliado a isso, acho que o senhor levantou um outro assunto muito importante e que muito em breve nós vamos ter que falar. O senhor citou as árvores ou os tocos que estão com cupins. Vejamos, daqui a pouco vamos ter a revitalização da Avenida Maripá. Daqui a pouco vamos ter a revitalização da Praça Vilibarte. E vamos ter, este assunto vai passar necessariamente por nós, que é a retirada das árvores velhas, aquelas condenadas, e principalmente aquelas por cupins. E aí vamos precisar do engajamento de todos nós, vereadores aqui, para defender esta ideia. E não é por afinidade política, é por uma questão de segurança para a nossa população. Porque há pouco tempo atrás tivemos o fatídico incidente da seringueira. Graças a Deus que ela não atingiu ninguém e não veio a ferir ninguém. Mas estava condenado pelos cupins, assim como tem várias outras árvores. Mas, dito isto, vamos lá. O que me trouxe à tribuna são as matérias que apresentamos nesta noite, que são as indicações. Então, ao invés de citar os números, eu vou me atentar somente ao assunto que, no fim das contas, é a fluidez do trânsito de Marechal Cândido Rondão. Todos somos conhecedores da Rua Pernambuco e da Avenida Otto Expedicionário Grins. Eu já fiz aqui pedido para alargamento da Rua Pernambuco, o vereador Moacir também já pediu o mesmo assunto, e não temos mais o que fazer. Cada dia que vemos, há novas pessoas indo ao Facebook, nas redes sociais, reclamando do cruzamento da Pernambuco com a Avenida Iro Jacob Vel, por causa do sinaleiro, por causa do semáforo. Então, apontamos algumas coisas aqui que venham realmente a dar fluidez no trânsito. E vamos lá, vamos elencar elas. Primeira delas, que daria uma fluidez e menos gente acessando a Rua Pernambuco para acessar a Avenida Iro Jacob Vel. É o término da Avenida Otto Expedicionário Grins, que justamente é no sentido lá do posto Tonim, em direção à subestação da Copel. Aproximadamente 100 metros, falta concluir o asfalto, que está entre os espaços da universidade, que é entre o barracão da piscina e do outro lado, que é a estufa. Terminando aquele pedaço, quem vai acessar Iro Jacob Vel já vai passar reto. Não vai vir ali pela Pernambuco em direção ao Unioeste. Esta é uma das maneiras. A outra seria o alargamento da pista. Hoje está difícil. Se tiver um carro estacionado de cada lado, como que os veículos passam no meio? E é só, quem quiser ver do que eu estou falando, é só ir de manhã, no horário de pico, ou na hora do meio-dia, quando as pessoas voltam do trabalho, quando elas voltam para o trabalho, o quão é difícil o trânsito, principalmente do sinaleiro até o início da avenida. Mas depois, lá na avenida, também estamos aqui pedindo, indicando, uma revitalização completa da avenida, que contemple uma ciclofaixa. O alargamento da avenida, somos conhecedores de que no canteiro central não pode ter ciclovia por causa da rede de alta tensão. Então, que se faça o alargamento da via e que a gente tenha ciclofaixa, onde os bicicleteiros possam circular em segurança. E também que se construa as calçadas laterais. O senhor mesmo falou agora, Moacir, sobre o passeio público, para que as pessoas possam definitivamente utilizar a calçada. Então, estamos indicando pequenas melhorias e também, ao final, estamos indicando
Rondon nós precisamos discutir com quem é técnico, com uma consultoria técnica. O vereador Juca assinou comigo junto. Nós precisamos conversar com alguém que nos traga as reais informações. Nos últimos tempos, tivemos várias intervenções no nosso trânsito. Necessárias ou não estou aqui para julgar se elas foram necessárias ou não, acertadas ou não. Mas fato é, elas trouxeram alguns transtornos, vários acidentes. Eu lembro que o vereador Arião várias vezes defendeu aqui, cobrou isso. Então, nós precisamos sentar, discutir, escutar a comunidade e ver as próximas intervenções, onde elas são necessárias, onde não. E volto a falar mais uma vez, é pela fluidez do nosso trânsito. A nossa cidade está crescendo. Nós somos 54 mil habitantes, daqui a pouco nós seremos mais. Se nós formos buscar dados no Detran, Rondon é uma das cidades que mais tem veículo por habitante. Então, nós precisamos se preocupar para logo mais, daqui 5 ou 10 anos, e essas intervenções elas passam hoje. Então, por isso, estamos sugerindo que o município contrate uma consultoria e que venha, de fato, analisar o nosso trânsito, o nosso fluxo, a nossa cidade, e que discuta isso juntamente com a sociedade, se for necessário, fizemos audiência pública ou não, mas que a gente possa ver, lá na frente, hoje, as intervenções de hoje, que elas contribuam necessariamente lá na frente, quando mais vamos precisar. Sauer pediu uma parte? Obrigado pela parte. Quero cumprimentar o senhor presidente, Rafael, em exercício, demais vereadores, a sociedade que nos acompanha. Em relação a, especificamente, o problema da Pernambuco e dos colégios, né, que esses problemas eles não são de hoje, né? Em 2017, 2018, eu até fiz uma sugestão de um binário da Rua Sergipe com a Pernambuco, justamente por causa dos colégios e do estreitamento da Pernambuco lá próximo à União Oeste. Nós sabemos que a Dom João VI, vamos pegar como exemplo aqui o Colégio Bento, no horário de saída dos alunos, o ônibus para, né, e os veículos que vão do centro em direção ao bairro precisam parar, porque é pista dupla, né? Então, a minha sugestão na época, até eu trago novamente à tona para os senhores analisarem, talvez seria um paliativo até resolver o problema do alargamento da Pernambuco, fazer esse binário, resolveria o problema, ou melhoraria, pelo menos, a fluidez do Colégio Bento, da creche Pequeno Príncipe, do Martin Luther, do Sereta e da União Oeste, que tornaria tudo sentido único, né? Subiria pela Pernambuco e viria pela Sergipe. Então, era uma sugestão que eu apresentei, inclusive, em 2017, 2018. Penso eu que melhoraria muito a fluidez do trânsito em todos esses colégios. Talvez surgiria um problema para a Polícia Militar e o Bombeiro, que também ficariam nesse binário, que se fosse dar uma ocorrência para o lado oeste, teriam que andar um pouquinho mais. Mas eu acho que valeria a pena. Então, fica como sugestão para os senhores analisarem, de repente, futuramente, a gente voltar a discutir esse assunto, até que se providencie uma solução definitiva. Obrigado pela parte. Obrigado, Sauer, pela sua contribuição. Quem sabe, se o executivo entender que seja pertinente esta contratação, dessa consultoria, que se faça uma audiência pública para discutir com a sociedade rondonense, com a comunidade, que este assunto possa ser incluído, Sauer. Este que envolve os colégios e que envolve os principais acessos. Talvez tu gostaria de ter citado, talvez só se esqueceu, né? A Rua Pernambuco também é uma importante via que dá acesso ao Hospital Municipal Cruzate e também ela acessa a Cabral, que acessa o Hospital Rondon, que sempre já aqui, por várias vezes, eu me expressei que sempre foi a nossa preocupação. Sabe o tempo que demora o apoio, quem já passou por um tiroteio, e sabe o tempo que demora uma ambulância, quem precisa dela. E eu peço que nunca precise ser socorrido por uma ambulância, mas acredito que quem precise do socorro sabe o quanto tempo demora o socorro, e, neste caso, quanto antes a ambulância chegar aos hospitais, seria importante. Pediu uma parte, Juca? Obrigado, vereador Dionir. E contribuindo nesse debate, eu acho que uma palavra é muito importante no que a gente colocou nessa indicação. Eu agradeço, Vossa Excelência, pelo convite. Palavra técnica. Nós precisamos de estudos técnicos, estudos realmente de profissionais da área que entendam como a gente discute o trânsito, e eu estou fazendo aqui um direcionamento de muitos anos, que a gente sabe que parece que o que nós temos hoje sempre são medidas paliativas. É o que a gente está discutindo aqui, a gente está comentando, não, como vamos resolver esse problema, como vamos resolver esse problema. Acho melhor a gente não deixar ele existir.
E é por isso que nós trazemos esse debate. Eu acho que essa é a grande importância que a gente possa colocar aqui, independentemente do mandato, do ano, de quem de nós estiver ou não estiver lá, quem é o secretário, enfim, a gente precisa de uma projeção, de um estudo realmente que visualize esses cenários e consiga nos mostrar onde é efetivo e onde não é. Eu até destaco, acho importante que muitas demandas são discutidas no Conselho de Segurança, que é um conselho muito importante. Eu sei que Vossa Excelência já participaram dele também, Sauer, que fez a parte, o vereador Dionir, que está usando o de trânsito, exatamente. A gente sabe que tem pessoas da sociedade que estão se organizando para trazer essa discussão, mas o que nós estamos, assim, como ente público, fazendo para realmente aprofundar essa discussão e fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira efetiva. Essa é a minha contribuição. Obrigado, vereador Dionir. Obrigado, vereador Juca, pela sua contribuição. Senhor presidente, seria isto para essa noite. Muito obrigado.